Primeiro ele se manifesta, tá? Aqui. Então, Paulo fala o quê? Olha, gente, não será assim, não vai acontecer o arrebatamento sem que antes ele se manifestar. Aí acontece. Quando é que ele vai se revelar? Vamos ver se vocês já estão afiados. Não. Ele vai se manifestar assim. Vai trazer a solução à paz entre árabes e judeus. Paz entre... Vamos parar com isso aí, né? Meio que não entendo. Vai trazer a solução para a economia, solução para a religião, para a política, para tudo. A tendência é o quê? É ter uma religião só, um tipo de sistema de governo só, uma moeda só e um homem só. Isso vai vir de um caos, exatamente isso. Vai vir desse aqui, ó, dos dias atuais. Você pode ver que tudo hoje está indo para um caos. Nossa economia está um caos. O Brasil é abençoado. Londrina, né? Mas por aí, gente, a Apocalipse chegou. O clima está um caos. Graças a Deus que o Brasil é abençoado. Mas para fora aí, o Apocalipse aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse tempo atrás, aquela inundação, entendeu? Mas, enfim, tudo está um caos hoje. E vai piorar, porque a tendência da natureza é dores de parto. Guarde isso. Os juízos são como dores de parto. Eles eles vão se intensificando conforme vai chegando a vinda de Jesus. Certo? Então, onde ele se manifesta? Aqui, ó. Ele dá início, pontapé final dos últimos 7 anos da última semana de Daniel, que ficou desencongelada para trás. Cristo morreu, se encerraram 69 semanas proféticas. Ficou uma guardada. Quando começa? Quando ele se manifestar com o tratado. Paulo fala o seguinte, sem que antes se manifeste. Ele se manifesta aqui, então. Quando ele é revelado, gente? Aqui, ó. Vamos aprender isso. Repete. 3 anos e meio. Porque se você prestou atenção na leitura que a Ingrid fez, Daniel 9:27, deixa eu ler para vocês, para ficar bem claro. Ele traz o quê? A paz entre árabes e quem? Judeus. Ele vai permitir, fazendo isso, a volta, a construção do terceiro templo. Tá? Voltando à construção do terceiro templo, automaticamente volta os sacrifícios mosaico, sacrifício contínuo, que era às 9 da manhã, às 3 da tarde. Vocês estão entendendo a gravidade aqui ou não? Está fazendo aliança com os judeus. Então, reconstrói o templo, os judeus voltam a sacrificar. Tá? Todo mundo... Vocês estão aí? Estão entendendo ou não? É complicado. Entendendo, André? Ele com a paz, ele volta, então, a... Sim, volta os sacrifícios mosaicos, volta tudo o que se imagina do passado. Que está parado desde os anos 70, gente. Estão ansiosos para voltar já. É por isso que você vai entender o texto agora que diz, ó, o texto que a Ingrid leu, a missionária Ingrid, olha o que diz, ó, verso 27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana profética, cada dia por um ano. Então, são 7 anos proféticos. Mas veja bem, olha o que diz o que segue, ó. Mas, e na metade, tá acompanhando aí? Da semana, isto é, no que o Hércules disse, nos 3 anos e meio iniciais, ao final deles, ele faz o quê? Eu vou ler para os irmãos, ó. E na metade da semana, então, ele faz cessar o sacrifício e as ofertas do quê, gente? De manjares. Tá? E sobre as abominações virá quem? O assolador. Por que ele vai... Uma pergunta interessante agora. Por que, irmãos, ele vai fazer cessar o sacrifício? Está no texto de Paulo agora, segundo Tessalonicenses. Por que ele vai fazer cessar? Se ele mesmo mandou. Aí é isso, Alex. Aí, o que vai na metade, Alex? Por que ele faz cessar o sacrifício? Para com isso aí. Pronto. Ele vai se revelar quem ele é. Vamos ver isso? Volta lá. Está aberto aí, de 2 Tessalonicenses? Lê lá o que ele vai fazer. Gente, aqui para a gente está claro, mas vocês vão ver agora que está muito claro isso para a gente que vê o texto. Oi?
Isso. Vamos lá, então. Segunda Tessalonicenses, volta lá, está aberto aí? Tá, lê, então, quando fala ali da apostasia e se manifeste. Vai lá, faz um favor. Capítulo 2, é desde o verso 1. Vou ler a partir do 3. Isso. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Isso. E agora... Primeira carta que ele escreve. Vai. E agora vós sabeis o que o detém para que, a seu próprio tempo, seja revelado. Presta atenção. O que sabemos que o detém? Ele não pode agir. Tem alguém aqui embaixo ainda. Quem que é? Olha para esse irmão bonito do seu lado aí. Espírito Santo. Ele o detém. Agora você sabe o que o detém. Até que seu tempo seja, nós vamos identificá-lo. Tá? Por que aonde que eu falei que ele... Por que ele vai, então, cessar o sacrifício e a oblação? Por causa disso. Olha o que ele vai fazer, que a missionária leu. O qual se opõe e que se levanta contra tudo que chama Deus. Gente, ele vai acabar com todo tipo de adoração. Todas as religiões, budismo, tudo que se adora, ele vai exigir adoração. E olha o que fala, ó. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto ou adoração, a ponto de se assentar-se no santuário de quem? Que santuário que é esse, gente? Daniel 9, 27. Ele vai, na metade, ele vai entrar aqui dentro. Que lugar que ele fica aqui, Arthur? Quer ver? Ó, ostentando como se fosse o próprio Deus. Mas aonde? No santuário de Deus. Ele vai entrar no santuário. É o seguinte, ó, rapidinho. Aqui é a mesma coisa aqui, ó. O tabernáculo, o santuário, o templo, mesma coisinha. Átrio dos gentios, do lado de fora, que tinha 3 portas, lembra? A porta do caminho, a verdade e a vida, que isso Cristo falou, né? Então, átrio dos gentios lá, onde ficavam os gentios. Para visita, para alguma coisa assim. Aí tinha o lugar santo, onde aqui onde que eu estou, mais ou menos, era o altar do sacrifício, e depois tinha aquela cortina de 23 centímetros de espessura, gente. Era escuro por lá de lá. Onde ficava o Arca da Aliança, o Santo dos Santos. Onde o anticristo vai entrar? Ele vai entrar único. Lugar santo. Vamos ver isso? Abre rapidinho, Mateus 24, verso 15. Deixa eu explicar aqui então. Mateus 24, 15. É Cristo falando agora, hein? Então, Hercos, irmãos, irmão do Mite aí, é o seguinte, ele vai entrar aqui, Hercos. Vai fazer cessar o quê? Sacrificação. Aqui que ele vai colocar o trono dele e exigir adoração. Querendo parecer ser o quê? O próprio Deus. E ele vai ter uma justificativa para isso. Tá? Vamos ver mais para frente para não atropelar aqui. Então, átrio, santo, santo, santo. Ele vai profanar o lugar, o lugar santo do santuário. O que Cristo vai falar? Olha só que interessante isso. O que Jesus vai dizer no verso 15 aí de Mateus 24? Lê para mim, por favor. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação... Pause. Quando vocês verem, estiver no lugar santo, a abominação da... Gente, é o mesmo texto que lemos. Repete a palavra abominação que desola. O qual disse quem? Daniel 9, 27. Ele fala assim, depois, e na metade da semana, para cessar o sacrifício, a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador. E Jesus fala, quando vocês verem que o... O que diz aí? Desoladora. Estiver onde? Onde que ele vai estar? No lugar santo. O que Cristo fala para completar? Quem disse quem? Daniel. Quem lê, entenda, gente. Cristo falou o seguinte, gente, quando vocês verem
o anticristo, o qual disse Daniel no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não deixe de pegar sua capa. Mas ai das grávidas e das que amamentaram naquele dia. Por quê? Porque começa o quê? A grande tribulação. Então, ela não começa aqui como muitos ensinam. Não. A grande tribulação é quando ele entra, segundo Jesus, aonde? No lugar santo. Santo. Quer ver mais cedo? Vai no capítulo 11 de Daniel, verso 31 agora. Vai para frente, Daniel, capítulo 11, verso 31. É os textos qual Jesus se referiu sobre esse personagem. Daniel 11, verso 31. Pode. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o holocausto contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Estão entendendo ou não? Mais um texto. Agora está no... Deixa eu lembrar agora. É no 12, tá? Pode ir no 12 aí que você vai achar. Na minha está grifado aqui, porque é muita coisa para a cabeça. Quer ver? Vai no 11 do 12, por favor. Verso 11 do capítulo 12. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Isto é, haverá o quê? Depois que ele for tirar o contínuo sacrifício, haverá o quê? O restinho final. Você quer ver outro texto interessante? Volta aí, nessa mesma página aí. Lê, por favor, o verso 7 do 12. Eu vi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de tempo. Pause. É uma forma hebraica de se dizer o que, Hércules? 3 anos e meio. Um tempo é um ano, tempos plural, né? São 2 anos. 2 com 1, ajuda aí, 3. E metade de um tempo, 3 anos e meio. O que vai acontecer depois disso aí? Quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas essas coisas. Por quê? Aqui Cristo desce, vamos ver tudo isso, trava a batalha do que no final dos 7 anos? Do Armagé, dando início ao que vai se cumprir. E é um juramento do anjo, hein? Isto é, vai acontecer. Então, gente, o que acontece? Olha a importância desse personagem aí. Olha o que ele vai... A caminhada dele. São 7 anos, mas de pura profecia até da outra. Tá? É bom salientar também o seguinte, que nesse período aqui, Hércules, vou escrever por cima aqui, depois é isso. Esse período aqui, gente, estaremos passando, a igreja vai estar aqui, não vai? Mas sobe aqui, segundo Paulo e Jesus, né? Porque aqui é a grande tribulação. É na metade, que é quando ele cessa o sacrifício. Isso, aqui ele faz o que mesmo? Aqui ele se mani, trazendo paz, solução para a economia, solução para a política, solução para o planeta. Entendeu? Aqui vem bonzinho até aqui. Aqui, acontece, ele mata... Gente, é muita coisa. Vamos ler. Abre aí. Apocalipse capítulo 11. Eu vou ter que mostrar. Apocalipse capítulo 11. Aqui, isso. Ele mata 2 pessoas que estão falando, que vão iniciar aqui. Eles estarão pregando, testemunhando Jesus, a iminente vinda dele. Aqui, ó. Tem muita coisa acontecendo aqui. Ó, então, testemunhas, se elas estão aqui, gente, se elas estão aqui, quanto tempo tem o testemunho das 2 testemunhas? Vamos ver isso? Apocalipse capítulo 11. Deixa eu pegar a Bíblia de novo. Começa a ler do 1 já, vai, para dar tempo de achar o Apocalipse aqui. Foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara. Ponto. É muita coisa. Uma cana semelhante ao quê? Cana era objeto, Hércules, de medição. Pegava-se uma cana para medir as coisas na época. Vara é objeto de punição. Esse período aqui, gente, vai ser um período de juízo. As pessoas serão medidas para ser punidas. Tá? Já vai continuar. Vai. Eu vi uma... E foi-lhe dito, levanta-te, né, do santuário
santuário de Deus e o altar, e os que nele adoram. Tá. Mas deixa o ato que está fora do santuário Hã? e não começas, porque foi dado aos gentios, e eles cuidarão a cidade santa por 42 meses. Pausa. 42 meses dividido por 30, ajuda, Ercos, dá 12, dá 3,5. Ou 1.260 dias, ou 3 anos e meio. É a mesma linguagem. 42 meses são 3 anos e meio. Ou um tempo e tempo, metade de um tempo. É a mesma linguagem, tá, para 3 anos e meio. Então, é para não medir aqui, por quê? Porque aqui vai ser dado para o gentio já. Eles vão pisar, vão acabar com isso aqui. Continua agora. Considerei as minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1.260 dias. Estas são as 2 oliveiras. Tá. Quantos dias? É esse período. Por quê? Gente, vocês gravam isso aqui na cabeça, porque ensinam, Andréia, que vai ser onde? Mentira. Por que mentira? Porque aqui vai ser dado a ela, certo? Para quem que vai ser dado o poder aqui, gente? Vamos ver isso para ficar claro? Agora, segura o dedo aí, volta lá, vai em Apocalipse capítulo 13 agora, eu vou ter que mostrar isso aqui, porque não é aqui que eles vão atuar, porque aqui vai ser dado poder autoridade contra Cristo. Quer ver? Apocalipse capítulo 13, vê no verso para ficar bem claro, lê o verso 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ponto. Eu vou chegar nos 3,5. Gente, adoraram o dragão e a besta porque ele deu autoridade ao anticristo, certo? E todos vão adorar dizendo o seguinte: quem é semelhante a esse homem? Quem pode batalhar contra? Por quê? Veja bem, ele vai se revelar quando, gente? Na metade, não é? Quem que vai atuar no começo? Amando de quem? Né? Vamos citar esses dois. Amando de Jesus. E outra, Zacarias vai dizer que deles vertem óleo, azeite, gente. Eles vão estar com 100% do Espírito Santo, trazendo os sinais de Moisés. Quer ver os textos? Vai lá no 11. Quer ver, ó? Você está onde, Ingrid? Está no 11, né? Lê aí, no verso 3. E concederei as minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1.260 dias. Isso. Vai. Essas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se referindo a Zacarias. E se alguém lhes quiser fazer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos, pois se alguém quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Gente, esse negócio de não é que vai descer um dragão cuspindo fogo, não. Como é que Elias venceu os profetas de Baal? Você lembra? Lembra? Veio lá um soldado, 150, fora o holocausto, né? O que ele fez? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma. Depois de mais 150, foram 450 total? Gente, foi 3 levas. Não é que vai sair, não. O comando de voz da profecia fará com que o quê? Fogo caia do céu. Por isso que muitos dizem que será o Elias ressurreto. Só que não. Tem uma razão por isso. Então, segundo o que você leu, eles serão inatingíveis aqui. Quem se levanta importa que seja morto, gente. E para muitos desapercebidos, vai pensar que eu faço profeta de uma besta, porque vão trazer juízo para a terra e não besta. Eles vão pregar a iminente vinda de Jesus e trazer juízo a ponto de fazer a água virar vermelha, poluir a água vermelha como sangue, a ponto de poluir os rios, a ponto de fazer fogo cair do céu. Vai, pergunta. Essas 2 testemunhas irão fazer esses sinais para que um povo também venha se converter, venha se voltar para Cristo. Gente, é que o texto é longo, mas isso, exatamente. Só que eles não vão... Gente, eles vão começar em Jerusalém. Guarde isso. Está lá em Jeremias, o ministério dos testemunhas está descrito profeticamente em Jeremias, capítulo 25, a partir do verso 15. Vocês não têm noção da coisa. Eles vão começar em Jerusalém,
vão descer na janela 1040, que a gente fala nessa janela, onde não entra o evangelho lá. Já ouviu falar na janela 1040, Hércules? É um lugar que não entra a Bíblia, não entra nada. Não entra, por que janela 1040? No mapa mundi, a medição daquelas linhas lá é 10, naquela medição, eu não lembro se é do meridiano, nossas coisas, mas é a janela 1040. É um quadradinho que se forma nesse cruzamento, Hércules, que o evangelho no Oriente Médio, que não entra ali, gente. Ali está os xiitas dos muçulmanos. Ali não entra. Então, o texto de profético de Jeremias 25, a partir do verso 15, eles vão descer de Jerusalém para lá. Calcula aí. A mortandade que não vai ser. E fazendo... Eles vão trazer o juízo das trombetas. Agora, imagina a mortandade que vai ser. Né? E o texto depois lê em casa, que ele é extenso, mas se você ver a trajetória, eles vão atingir toda a terra em 3 anos e meio e voltar para Jerusalém. É algo tremendo, né? Vamos ver certinho, verso a verso, tá? Mas então o que acontece? Por que o texto fala assim de Apocalipse 13? Quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Porque é o seguinte, as duas testemunhas perdem, elas cumprem o ministério dela onde, Hércules? No Isso, garotinho, vamos lá. Aqui, então, qual que é o Ministério de Inteligentes? Gente, 3 anos e... Certo? Aqui, finaliza o quê? O Ministério das duas. Gente, aqui a igreja, junto com esses dois. Abre aí. Capítulo 11. Vamos no texto para a gente ir lá para o 13. Vocês querem subir, não quer? O duro é, né? Não saber e ficar, né, marido? Ó, preste bem atenção que é algo interessante. Lê pra gente no verso 11. De 11. Apocalipse 11, verso 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. E caiu grande temor sobre os que os viram. Mas, pessoal, a terra inteira, com a tecnologia de hoje, imagina as câmeras ao vivo lá em Jerusalém. Gente, o que vai acontecer? Vou resumir para a gente ganhar tempo. Ó, primeiro, deixa eu falar o porquê que a pergunta do mundo vai falar assim, quem é semelhante à besta, esse homem? Quem pode batalhar contra ele? Esses dois. Vou fazer um bonequinho, tá? Os 2 homens ungidos aqui. Tá? Esses dois que vieram em nome de Jesus, que fizeram o que fizeram, mataram um monte de gente, profetizaram, fizeram só tudo isso em nome de Jesus, eu os matei, eu os venci. O verso está um pouquinho acima, lê para mim que a besta do abismo vai e mata os dois. Leia um pouquinho para mim, no Apocalipse capítulo 11. 10. É o verso ou 10 que mata os dois? Os que habitam sobre a Não, terra. em cima, Vários povos. Eu acho que é o 7. lê o 7, onde ele levanta-se e mata os dois. Quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e matará. Entendeu? Quando é então que termina o testemunho deles? Na metade. Então ele mata os dois. Gente, vai ser uma coisa tremenda, porque já que falaram que Cristo morreu, foi crucificado e citou, vou fazer isso com vocês também. Gente, em Jerusalém vai ficar os dois lá assim. Porque o texto está assim, onde também o Senhor foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? No Gólgota. Vão ficar expostos para o mundo inteiro. Mas depois de 3 dias e meio, como Jesus, o Espírito de vida vindo do Senhor vai descer e fazer o quê? Ressuscitar os dois. Olha, interessante. Lembra que a Bíblia diz que Paulo fala assim, os que morrerem em Cristo ressuscitarão? Então eles vão subir primeiro, nós que ficarmos vivos seremos transformados. Então, gente, aqui acontece o quê? O arrebatar. Então, junto com as testemunhas, a igreja vai subir. Por que a terra vai perguntar? Quem pode batalhar contra ele? Quem pode batalhar contra ele, né? Porque ele que vai matar quem? Aí ele entra, Hércules, no santuário, para com esse negócio aí, não existe Deus, não. O verdadeiro Deus é quem? Eu matei, eu venci. Esse aí que veio em nome de Jesus, esses dois, que veio em nome de Jesus, fizeram tudo isso.
Eu matei, Deus sou eu. Para o sacrifício, eu exijo adoração. Vai se levantar contra tudo que você adora. São Jorge, São Benedito, acabou. Maomé, Buda, acabou. Eu sou Deus. Aí ele se revela quem ele é. É muita coisa para pouco versículo. Perguntem. Isso vai ter tocado a última trombeta? Entendi com o seu, desculpa. Repete, por favor. Na 7ª trombeta que a gente sobe, né? Exatamente. Gente, aqui então, aqui, ó, eu falei o seguinte. Esse período de juízo, então, teremos o quê? A primeira, que é fragmentos de meteorito, que vai queimar 1/3 de toda a erva verde. Tá? A segunda trombeta é o quê? Vai cair o cometa onde, Hércules? No mar. Certo? Vai destruir 1/3 do... Pergunta por que 1/3? Você já sabe, né? Por que 1/3 aqui, por enquanto, é só 1/3? Quantos inimigos 1/3 caiu? Então, vai ser meio que dado autoridade para só 1/3 acabar. Porque, gente, tem anjo para tudo quanto é. Eu já falei sobre aqui. Não, né? Tem anjo das águas, anjo da floresta, anjo da terra, anjo do vento, anjo de tudo. Então, 1/3 como caiu, nesse juízo Deus vai usar. O primeiro acaba com 1/3 da vegetação. O segundo, cai um cometa no mar. Vamos ver isso. Né? 1/3 das naus, 1/3 dos animais, vai tudo morrer. A terceira, eu não lembro o juízo, mas, ó, 3, 4, 5, 6. Aqui, 7ª, que a gente acabou de falar. A gente vai subir ante a última trombeta. Vai sair. Essas vai acontecer, esses candidatos, vai ser nesse período de 3 anos e meio que ele já estiver governando. Ele vai se apresentar. Vai se manifestar. Isso, tá. Manifestar. Gente, aqui é onde Joel, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Aqui, vocês se lembram do estudo passado ou não? Não, vocês vão entender o porquê que aqui, por que Deus vai derramar do Espírito dele aqui. Vocês querem entender ou não? Por que aqui vai ser, esses dois vão estar atuando, derramando azeite? E por que a igreja vai estar forte aqui? A igreja que eu falo, gente, é aquele que tiver conectado. Entendo no Espírito. Aqui vai se cumprir o que Joel falou. Nos últimos dias aconteceu o quê? Derramaria sobre tudo. Por que nesse período aqui vamos estar cheios de fé? Por que vai ter avivamento? Não vem de graça avivamento. Opa, chegou a hora de derramar azeite, espera um pouquinho na terra. Não é assim. Um avivamento não vem também com euforia. Ele vem mediante um arrependimento profundo. Uma busca profunda. Se querer essa busca profunda, vai ser aqui, ó. Nas dores de paz intensificando. Tá? Gente, imagina ficar 3 dias de escuro sem internet, sem nada para você. Não podemos sair de casa. Imagine aí a terra balançando como um bêbado, e chuva, vento que ninguém entende, auroras boreais para todo lado, no meio de uma guerra esquisita, um terremoto que vai abalar todo. Gente, nós vamos dobrar o joelho. Quer ver o que vai acontecer depois? As nossas orações é como o que para Deus? Como incenso. Vocês se lembram ou não? As nossas orações é como o que para Deus? Tá. Vocês vão entender que entre irmãos, entre os selos e as trombetas, acontece esse derramar. O porquê disso? Vamos ver, então. Vai lá no Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 agora. Vimos ele o estudo passado, se não me falha a memória, tá? Você vai ver que... Quer ver? São as representações dos Ô, cavalos, gente, né? olha bem, eu vou ler aqui o verso 12 de 6. Olha o que vai acontecer com a terra. Vê se não vai dar assim uma certa dependência 100% de Deus. Quando o cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio um grande terremoto. Vai somando aí. O sol se tornou negro como saco de silício, e a lua toda como sangue, isto é, vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram aonde? Gente, estrela não cai. O que ele viu foi o quê? Aquele feixe de luz são meteoritos, são pequenos fragmentos de pedras. Ele viu que lá, entendeu?
E olha só, gente, o sol escuro, a lua vermelha como sangue, e essa chuva de meteorito aí. E olha que interessante. E as estrelas do céu caíram na terra como figueira quando abalada por forte vento. Gente, é difícil cair um figo. O vento tem que estar de que jeito para cair um figo? O figo fica bem fixo. Quer ver o que se fala aqui agora? E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, que são as catástrofes da presença daquele astro intruso. O céu vai começar, as coisas vão ser piores da gente. Lembra que o Isaías fala? E a terra moverá do seu lugar. A terra vai andar como um bêbado. Como é que o bêbado anda? Para lá e para cá. Tá, vou continuar o texto, tá bom? E os reis da terra, os grandes e poderosos, é assim, aquelas pessoas que tiveram bunker vão entrar dentro e falar o quê? Caia sobre nós, ó rochedos, e nos esconda a presença daquele que está sobre o trono. Eles vão se esconder no meio das rochas. Está aqui, ó, o texto. Tá, vindo isso aqui, leia agora para mim. Quer ver? O sétimo selo está no capítulo 8 agora, tá? No verso 3. Posso ler? Eu estou aqui no... Ó, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar de Deus. Lembra que nossas orações, Maria, ela vai até altar de Deus, como incenso. Cai no altar onde tem pedras afogueadas, em cima dos anjos, lembra? Então, caindo em pedra afogueada esse incenso, sobe um cheiro, Deus inspira nossa oração e expira a resposta. Expira, né? Ele inspira e expira, tá? Olha o que acontece. Então, preste bem atenção, capítulo 8, verso 3, né? Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar de Deus, com o incensário e foi-lhe dado muito incenso. Gente, a cantarada eu estou adorando. O anjo vai dar umas 6 e 7 voltas. Você está entendendo? Não. Muito incenso. Por quê? Porque nós vamos passar um perrengue aqui. Vou usar essa linguagem, meus irmãos. Vai ser difícil aqui. Dores de parto. Não é como está hoje, Londrina, gostoso. E aqueles que têm um conhecimento vai começar a clamar. Vai saber que temos pouco tempo. Tá? Então, é interessante. Esse anjo está com o incensário de ouro na mão, com muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Todos os santos separados, todos aqueles que foram santificados em Cristo. E todos vai recolher e falar, está aqui, Deus. Então, buscando o Senhor, pode derramar do seu. E olha o que acontece. Verso 4. Tá. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso, com as orações dos santos. Verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na... Por quê? Deus falou, opa, tá bom então. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda... Gente, complicado ou não? Mas dá para entender, né? Tá, beleza. Tudo bem aqui? Então, aqui, Hércules, Gente, uma coisa para vocês. Para você que conhece, está conhecendo hoje, você não vai ter desculpa para não ser arrebatado. Desculpa faz para você. Eu falo sempre isso para eles. Porque você está conhecendo o período que você vai viver. Não vai estar aqui. Gente, não é só daqui, ó. Na sétima trombeta. Abre lá para mim, para ficar bem claro. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante. Vamos subir aqui, Paulo que fala. E outra, Hércules, depois do Apocalipse, capítulo 11, verso 15, que é a sétima trombeta, não tem mais trombeta na Bíblia, gente. É a última trombeta do Apocalipse, capítulo 11. Não tem para cá. O que Paulo fala? Que nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Achou? Tem. A partir do verso 50. 1 Coríntios, capítulo 50, verso... Ixi, pegou. Verso 50, é isso? Pode. Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eis que vos digo um mistério.
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, vai lá. No momento, no abrir e fechar de olhos, Escolha aí. ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Transformados. Quando acontece isso? Na metade da semana. Você quer ver agora o que está escrito na sétima trombeta? A trombeta são juízos. Não tem juízo na sétima trombeta. Tem um clamor, tem uma festa no céu. Vamos ler lá? Apocalipse capítulo 11. Vamos ler essa festa no céu? Por quê? Porque a igreja está chegando lá, os santos estão chegando lá. Verso 15 de Apocalipse capítulo 11 diz assim, a sétima trombeta, está um epígrafe aqui, tá? E o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo, o reino do nosso mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É uma festa, gente, não é juízo. Verso 16. E os 24 anciãos, que é o símbolo da velha e nova aliança, 12 com 12, 12 patriarcas e 12 apóstolos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus. É um culto no céu, gente. Prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. E veio a sua o quê? Ira. Gente, juízo é dor de parto. Termina na sétima. Daqui para lá, irmãos, é ira de Deus. Vou escrever aqui para tirar a fotinho. Até aqui é juízo. Tá? Por isso que Laodiceia, que vamos aprender aqui durante a nossa campanha, a Laodiceia significa o quê? Um dos significados, povo do juízo. Tá? É um povo que vai passar pelo juízo de Deus. Aqui é mesmo o quê? Aqui é juízo, aqui é ira de Deus, gente. Por que ira de Deus? Porque será o período da grande tribulação, onde Deus derrama toda a sua ira sobre o pecado e sobre os pecadores, os iníquos da terra, né? Você leu o que então? Na sétima trombeta, a igreja subir. Aí eu li o 11, você viu que é uma festa no céu? Eiraram-se as nações e veio a tua ira. As nações vão se revoltar contra o Senhor, né? Cadê mais texto aqui para ficar bem claro? Ó. Na verdade, verso 18. As nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. E o tempo determinado, preste atenção, para serem julgados os mortos, para dar galardão seus servos e profetas. Quando vai acontecer o nosso tribunal de Cristo? No arrebatar? Então, chegou o momento agora de passar para vocês o galardão. Gente, estão a cara de assustado. Nesse período aí no meio, e daí vai ser aquela parte de marca e tal. Exatamente. Está fazendo spoiler. Não vale. Calma aí. É isso mesmo. Os 3 anos Isso. final. Então, como o irmão que ajudou, aqui ele se manifesta tratado, aqui ele se revela como o tal, entendeu? Gente, daqui para frente é só ladeira. Por quê? Agora sabemos que o detém. Quem detém que tem nós? O azeite foi todo derramado aqui, ó. As duas testemunhas cumprem, ele sobe e mata, elas sobem, a igreja sobe. Gente, olha o que vai acontecer depois do arrebatamento. Vai no Apocalipse capítulo 12 agora. Isso aqui é para dar medo mesmo, para a gente se consertar e subir. Vamos lá. Capítulo 12. Oh, meu Deus do céu. Nem fui para os slides, nem depois. Quer Ó, Apocalipse 12, gente, o arrebatamento da igreja, tá? De um outro ano. Vamos aprender sobre isso aqui. Olha o que diz o verso 7, ó. Houve peleja no céu. Guerra, tá bom? Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar para... Olha para cá, só um parênteses. Hoje, o Paulo fala o seguinte, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a gente pegou tempo atrás, mas sim contra principados, potestades, domínios, tronos, que vivem aonde? Na Terra? Aqui, gente, o texto é para 5 anos de estudo, mas presta atenção. Por que Miguel vai batalhar aqui seu arrebatamento?
Você se lembra ou não? Porque é o seguinte, houve, em Apocalipse capítulo 12, no 7, fala assim, ó, e houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Exatamente. Gente, que coisa mais simples de explicar essa guerra aqui. Não aconteceu. Muitos ensinam que já aconteceu, mas não, porque o diabo e os anjos continuam ainda ali, não estão na terra, a todos. Olha, mas o texto diz para ficar claro, ó. E foi expulso o grande dragão, que é o diabo, né? A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todas as nações, sim, foi atirado não só ele, ó, presta atenção, e com ele os seus anjos, 1/3 dos anjos que rebelaram, foi acontecer com ele aqui. Gente, a terra vai ficar do jeito que o diabo gosta. Por quê? Vou mostrar agora. Vai ter essa batalha por quê, primeiro? A igreja está onde hoje? Não. Irmãos, vamos parar com isso. Vamos parar com o estudo. A igreja subiu já, né? Sai para lá, fecha o portão lá. Ó. Gente, vou fazer por mímica, é melhor. A igreja está na terra hoje. A igreja está na terra, certo? Amém? Onde está o trono de Deus? Para onde que a igreja vai? Fala assim, trono de Deus. Onde está isso, irmão Leandro? Depois você lê. Apocalipse 3, 21. E ao que vencer e guardar até os fins das minhas obras, lhe considerei que se assente comigo no meu. Se você não ouviu, você não gosta, você não quer. Deus está falando para você, para mim, que nós vamos estar no trono de Deus, acima de toda a criação, de tudo que está acima de sua querubim, gente. O trono de Deus. Ai, que legal, o trono de Deus. Quem está acima é o serafim. Olha só aqui, né? É o trono de Deus. A promessa, assim como eu venci, Cristo falou, e assentei com meu Pai no seu trono. Nós vamos parar lá. Amém? Aí eu até me perdi onde que eu estou aqui, tá? A igreja está na terra. Nós vamos para o trono de Deus, terceiro céu. Até aqui, amém. Mas, nós não vamos subir, vai passar onde está aqui a tropa de elite do capa, entendeu? Deixa eu falar dessa linguagem aqui. Onde estão os principados, as potestades? Só que para a gente passar, tem que acontecer o quê, irmão? Essa guerra aqui. Miguel tem que descer, limpar o caminho, a igreja passa e lança eles na terra. Você quer ver? Já aconteceu isso uma vez na Bíblia. Lembra Daniel orando? No capítulo 9? Né? Isso, quem é que falou aí? Essa voz de uma garrafa aí. Repete aí, Daniel orou, né? Na verdade, desde o primeiro dia o Senhor já tinha respondido a oração. Lembra do incenso? Lembra. Mas houve batalha na região celestial. Quantos dias foi aquele orou? 21. É a campanha que você faz, né? Eu não faço campanha, não. Quem faz é você. Tá bom, obrigado, Nelly. Valeu. Gente, já aconteceu isso na história. Ele começou a orar. Chegou Gabriel lá, todo despenado, com os paradapos, tudo. É o seguinte, desde o princípio dessa oração, a ordem foi dada. Mas cheguei num ponto aí que o principado demoníaco que estava rindo da Pérsia me aprisionou por 21 dias. Deus teve que liberar quem? Aí veio o Stallone, né? Aí veio o de Deus, né? Veio para poder batalhar, liberar para trazer a resposta. Anjo de guerra, Miguel é mensageiro, o Gabriel é mensageiro, é de boa. Entendeu? Pega a cartinha lá e vem de boa, né? O Miguel não, gente. O Miguel deixa para lá. Ele só vem para definir o negócio. Então, o que acontece? Já aconteceu isso. Então, é por isso que ninguém sabe o dia e a... Porque se os demônios, se o diabo soubesse, o que ele ia fazer? Na hora, no segundo arrebatamento, ele ia tirar todos os demônios de tudo que é lugar da terra, fazer o quê? Aumentar aqui fechar o negócio, para o negócio ficar mais... Por isso ninguém sabe o dia e hora. Se ele soubesse, entendeu? Então, o que acontece? Vai ter essa batalha aqui, ó. Vamos lá no Apocalipse capítulo 12, de novo. Eu li no verso da peleja, né? Quem quer ficar, diga amém. Jesus. Deus gosta de sinceridade. Oh, meu Deus, vamos lá? Tá aqui, ó. Ô, gente, olha que interessante, ó. Vou ler o texto, vocês vão identificar o texto, quer ver, ó? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama diabo Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado na Maria do céu. Se está ruim hoje, imagina. E com ele os seus anjos. Gente, no verso 10 tem uma festa no céu, a mesma festa lá Vamos para o 10 então, ó. Então, houve grande voz no céu, é a mesma voz de Apocalipse, capítulo 11, verso 15, proclamando, agora veio a salvação, isto é, a companhia dos salvos, está aqui em cima já, o poder está com a igreja, está lá agora, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Ele falou assim, eis que voltou com autoridade para fazer o quê? Expulsar serpentes, pisar sobre serpentes, escorpiões, e nada vos fará dano. Chegou tudo no céu, gente, isso daqui. Agora é chegada a salvação, o poder e a autoridade do seu Cristo. Olha o que diz mais. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava dia e noite, dia nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Guarde essa frase, venceram. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram até a sua morte. Olha o verso 12. Por isso festejai, ó céus. Vai ter uma festa lá, irmão? E vós que neles habitais, os anjos, vai ter uma festa. Mas olha o que diz depois, ó. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que pouco tempo que é esse, ô mentor? 3 anos e meio. Tá claro ou não? Vocês estão entendendo, não? Como para nós hoje vai estar meio que ficando desenhado o que deu o plano de Deus? Como que as coisas vão acontecer naturalmente? Irmãos, tem um versículo que diz... Ah, tá. Gente, tem muito filme que dá um migué aí na gente, hein? Vamos ver certinho. Aqui, a igreja está aqui. Olha o que a Bíblia diz. Maior que está em vós do que está no mundo. Então, aqui, nós somos, entre aspas, intocáveis. Entre aspas. Ainda mais aqui nesse período. Gente, aqui, né, vamos ver, gente, o que os apóstolos viram. É sobre toda a carne você derrama de espírito. Aqui vai ter uma busca nossa incessante. E para quem conhece a Bíblia, gente, qual projeto eu farei para 3 anos e meio antes? Qual casa que eu vou querer comprar? Qual apartamento? Qual carro? Vou dar de carro? Por que isso aqui? Eu sei, o meu espírito vai estar sendo testificado pelo Espírito Santo que pouco tempo a gente tem para se preparar. Lembra das virgens? As que estavam as nécias, veja bem, quiseram se preparar, não deu tempo. Dá-nos azeite, nos falta. Não vou dar para vocês, eu vou dar para a gente. Vai quem vende e tente buscar. As que estavam preparadas, isto é, as que estavam cheias do azeite, com as lamparinas acesas, né? Entraram com ele aonde? Nas bodas. Aqui vai ser aonde a gente vai se encher e permanecer. Por quê, gente? O juízo vai ser tremendo. Por quê? Né, vamos ver. Gente, imagina ver um cometa, que o filme está mostrando, um cometa no mar. Gente, tem câmbio para todo lado hoje. Essa coisa vai... Esse é o segundo trombeta. Gente, na quinta trombeta, a Maria quase passou mal quando ela falou aqui de atrás aí. A quinta trombeta vai liberar uma legião de demônios, espécie de ser híbrido, e vai atormentar aqueles que não têm Espírito Santo. Imagina como... Vai ser uma coisa tremenda. Então, nós vamos estar ali 100% na presença e buscando, me protege, me guarda, Deus derramando o seu... Entendeu? E por isso que eu falei, aqui, Hércules, vai ser um tempo real de salvação. Por isso que eu digo, você que conhece Bíblia, que já experimentou do Espírito Santo, você aqui, é difícil, vai ser difícil, você não vai voltar para trás, não. É por isso, gente, que nos traz livramento é a palavra, que nos traz vida, sabe? Porque você sabe o que vai acontecer. Uma coisa é você vir participar de uma igreja e não conhecer o futuro. Agora, conhecendo, a sua inocência acaba. A sua inocência acaba. E conhecendo te traz fé, porque a fé vem pelo ouvir. E você está ouvindo que vamos chegar num período de dores de parto, porém, vamos buscar o Senhor aqui, gente. Uma coisa para vocês, como vai ser no mundo inteiro a cadastro? Todas as igrejas, a gente vai pescar, entre aspas, eu creio sim, vamos pescar no aquário. Muitas pessoas vão correr, eu creio, para dentro das igrejas, para saber, porque são sinais que ouviram. Olha,
o Hércules, da igreja, ele aprendeu que ia cair um cometa no mar, e caiu. Vamos saber o que vai suceder. Olha, a Maria, ela falou o seguinte, ela falou que ia ter um tratado de paz aí, depois desse negócio acontecendo, e, gente, vai ser um momento, entendeu? Real de salvação mesmo. Vocês se lembram? Sabe por que isso é real? Apocalipse capítulo 7 fala de um pessoal que vão se converter na grande tribulação. E são pessoas que não se pode contar. E eu fui estudar isso, não se pode contar, diz que depois de 2 bilhões, 1 bilhão e pouco, já não se dá para contar. Por quê? Não pela quantia, pelo tempo que se leva, sem errar. Depois fala o seguinte, de povos, línguas e nações. Aí o que fala o texto? O João fala assim, João, quem são, de onde vieram? O João fala assim, eu não sei, tu sabes. Olha como ele responde, estes são os que vieram da grande tribulação. Gente, aqui não se fala de grande colheita. Grande colheita vai estar aqui, Hércules, na grande tribulação. O grande plantio vai ser aonde? As 2 testemunhas pregando com poder e autoridade, a igreja anunciando, a igreja, não é a que fala de dinheiro, não. A igreja, a iminente no edifício, porque o Espírito Santo vai nos testificar isso. Nós vamos estar na iminente de pegar, aqui muita gente, na iminente de sinais, vão se converter, mas não vai dar tempo de se santificar, estar preparado. Estão entendendo? Tem uma coisa você se converter. A conversão nossa, no novo nascimento, é assim, ó, nasceu. Mas a santificação é um processo. É um processo de despojamento de tudo aquilo que nos impede de um íntimo relacionamento com Deus. Santificação é isso. Mas vai estar convertido. Aliás, vai estar nasceu de novo. A consciência já vai ser outra. Opa, eu era um pecador, não sou mais. Opa, está chegando o arrebatamento. Ou eu decido ficar do lado da salvação, Hércules, ou já vou para a perdição. Então aqui vai ser o grande plantio. Aqui é a grande colheita, a ponto de ninguém poder contar. João olha e fala, olha, a multidão não dá para contar, não dá. De povos, nações e línguas. Quem são estes? O anjo fala assim, estes são os que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome, por quê? Para comprar e vender aqui vai ter que ter a marca da besta. Vão morrer de fome. E outra, vai ser escasso o alimento. Nunca mais terão sede, por quê? Vai ser controlada a água. E outra, aqui vai acabar a água potável, vão morrer de sede. E nem o sol, nem calor algum cairão sobre eles. Por quê? Vão morrer queimados. Porque aqui, irmãos, o sol vai esquentar 7 vezes mais. Isaías capítulo 30, verso 24. Por isso que eles vão morrer. De fome e de sede, o sol vai... E martirizados. Por quê? Aqui vai ser... Hércules, obrigado. Agora eu vou responder a sua pergunta, Hércules. Aqui não vai ter perseguição. Porque maior que está do que no mundo. Aqui nós vamos ser uma pedra de sapato no anticristo. Entendeu? Não pode, né? Mas, irmãos, ele aqui, a igreja subiu, 2 testemunhas subiu, certo? Ele entra no tempo e faz o quê? Olha, esses 2 aí, ó, eu sou Deus. Ele para o sacrifício e de duração. Aí acontece, para finalizar, Apocalipse capítulo 13, vai lá, faz um favor. E eu vou para o slide daqui a pouco, tá? Só foi hoje a explicação, estou brincando. Apocalipse capítulo, qual eu falei? 13, né? Vamos ver o que vai começar, gente, para ficar bem clarinho hoje essa introdução do ensino do anticristo. Tá no 13 aí? Tá. Lê o verso 5, por favor. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Gente, foi-lhe dado o quê? Autoridade. Quem que deu? Deus. Por quanto tempo? Ou quando, gente? Aqui ou aqui? Grande? Como é que eu vou ensinar que esses 2 vão atuar aqui? Aqui é da autoridade deles. E darei poder nos testemunhos que profetizem por 3 anos e meio. Aqui eles sobem, acabou. Não tem mais oposição ao reino do anticristo. E quanto tempo ele vai governar? 100%? Com todo fúria? 3 anos e meio. Para ficar mais claro ainda, vai ter igreja que ficar para trás? Se inscreva ou não? Gente, você leu 5, né? Qual você leu?
Você leu 6? Gente, olha aqui, ó. Deixa eu ler rapidinho, tá? Já estou finalizando. E abriu a boca para blasfemar contra Deus, né? Deixa eu voltar aqui. Contra Deus, vírgula. Contra Deus. O tempo de Deus, para difamar o tabernáculo, não era de Deus? Agora é meu. Certo? E por último aqui, ó. É a saber, os que habitam no... Tipo assim, olha, esses que subiram, não tem nada a ver com arrebatamento, não. Assim, pode ir. Ele vai falar mal dos que subiram do templo e de tudo de Deus. Né? Como se não bastasse, eu vou continuar agora aqui lendo para vocês, para ficar bem claro o negócio. Quer ver? Verso 7 agora, gente, presta atenção. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Que santos que são esses? Os que ficaram para trás. Pode pôr. Eu tenho uma colocação que eu acho importante. Por exemplo, a gente está aprendendo e tudo mais, mas a gente não sabe o dia e a hora que nós vamos partir, né? Não. E aí vai ter também a ressurreição, né? Nós vamos ressuscitar. Os mortos ressuscitarão para ser arrebatados também, né? Para subir. Então é importante hoje a gente tomar uma atitude de se converter, de buscar a Deus, de conhecer a verdade para nos libertar, né? Para que se a gente não chegar a viver nesse tempo de 3 anos e meio com essas duas testemunhas, a gente possa também ressuscitar. Está preparado. Exatamente. Gente, Cristo pode voltar hoje para a gente. Basta morrer. Hoje a gente já tem o ensinamento. Hoje a gente, nós aqui, nós temos entendimento. O que nós temos que fazer? Viver aquilo que Jesus ensinou para a gente. Independente de quanto tempo isso tudo vai acontecer. Porque Jesus pode voltar. Para mim, hoje. Eu vi uma frase uma vez. Tem uma frase interessante, foi de um grande homem de Deus, não lembro o nome dele, né? Ele falou o seguinte: a gente tem que viver como se a Rodrigo gente se convertesse... Silva. Como é que ele falou? Ele se convertesse ontem? Como que é? Você tem que planejar suas coisas como se Jesus não fosse voltar e viver como se Jesus fosse voltar amanhã. É isso aí que ele fala. Obrigado. Deus abençoe, viu? Não vai perder o galardão, não. Hein? Gente, estão vivendo de que forma? Todo dia de que forma? Gente, Cristo volta amanhã. Essa aqui é a... Em Cristo. Olha a frase. Não os que morreram, mas os que morreram em Cristo. Uma coisa é você morrer. Outra coisa é você morrer em Cristo. Gente, esse texto de perseguição, às vezes nos assusta, mas lá em Daniel também, 9:27, 7:25, fala assim, ó, repete o mesmo texto de Apocalipse que eu li, mas olha, proferirá palavras contra o Altíssimo, vai falar mal de Deus, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, vai mudar tudo. Por quê? Porque o tempo, Ercos? Porque como é chamado nosso tempo hoje? Antes de e depois de? Como ele vai se levantar tudo que se adora, esse tempo nosso, para ele, não vai ter mais. E vai perder, vai deixar se perder aqueles que ficam para trás. Não vai saber também a data certa do grande dia. Ó, o que fala aqui. E os santos lhes serão entregues nas suas mãos, isto é, vai ser... Como vai estar aquela autoridade? Os santos que ficar para trás vai ser entregue nas mãos dele por tempos e tempos e metade de um tempo. Gente, aqui é o seguinte. Vai se aprofundar na próxima aula. Isso, Emerson. Aqui é morte ou você se apóstata, assim que fala, ou você muda de fé mesmo, não dá a marca aqui mesmo, vou comprar e vender, ou você fala, não, eu vou sim, porque vai ser a lei marcial. Aquele que não aceitar essa lei vai estar cometendo um crime contra o Estado, a pena de morte simples. Ah, não quer? Tá bom, vem cá. Degolado, pronto. Porém, naquele dia, no início do milênio, você ressuscita como Marte.
Lá para frente vamos ver isso. Amém? Gente, me perdoe o horário. Se tiver alguma pergunta, já pergunta aí. Tem alguma colocação também. Tá? Gente, foi meio atropelado, mas eu nem comecei a falar sobre o anticristo. Bem sério para vocês. Eu tinha que passar slides aqui, ó. Vamos deixar para a próxima, né? Então, mas pegaram mais ou menos aí esse período que vamos viver, né? Emisa, pegou um pouquinho ou não? Você do MIT quiser fazer colocação, pode fazer para a gente finalizar já. Já estourou o horário aqui, dia 9h30. Você aqui, Erickson, alguma colocação, Erickson? Vai ter a próxima aula. A próxima a gente, né? Perfeitinho? Vocês já tiveram algum ensino sobre esse assunto, não? Vocês que tinham lido, né? Mas não participou de um ensino diretamente assim, né? A gente atropelou porque imaginei que a gente, né, vocês estavam, mas eu creio que deu pegar um. Mas a gente tem vídeo que foi gravado, a gente depois passa o link para vocês, aí vai se encaixando as coisas. Né? Você vai ficando meio que, olha, o quebra-cabeça é esse, fica meio que clareando os acontecimentos. 6 aulas já. Tá? Então, gente, por hoje é só, tá? Vamos então finalizar? Agradeço de coração você que está aqui hoje, né? Você que nos visita hoje, muito obrigado. Tá bom? Foi buscar até o Miguel, né? Que bom, a gente está muito feliz, tá? Vocês que sempre estão aqui, grato de coração. E você que está aí, a Rosângela, o Marcinho, a Isaneide, a Hilda, a Daniele, tem mais 3 aqui, deixa eu ver quem tem. A Regina, né? Rosângela Godoy. E a pastora está aí. Quem que é a Regina? Grato, viu, de coração, tá? A Regina sou eu, Vaso. Deus abençoe. Quem que é a Regina aqui, né? Seja bem-vinda, viu? A Regina sou eu, Vaso. Ó, então vou aproveitar a senhora aí. Né? Você, por gentileza, faz a oração final para a gente, agradecendo a Deus, pastor, por favor. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo que estamos aprendendo a ter respeito a respeito da doutrina dos últimos dias, daquilo que o Senhor vai manifestar na terra, porque nada vai acontecer sem a tua autorização, sem que o Senhor já tenha determinado, sem que o Senhor já tenha planejado. E que como cristãos, como servos do Senhor, possamos nos preparar, Senhor, estarmos preparados para a volta de Jesus a qualquer momento na nossa história. E também a volta histórica de Jesus, Pai. Nós pedimos que, se não morrermos antes, que possamos estar preparados para aquele momento do arrebatamento. Mas se morrermos, queremos ressuscitar e sermos arrebatados. Por isso, Senhor, nos qualifica, nos santifica e nos prepara, nos dá da tua visão, coloca em nós o teu conhecimento, o teu discernimento, o temor ao Senhor, a perseverança em enfrentar o que for preciso para termos o nosso galardão e o nosso espaço junto a ti no teu reino. Abençoa, Pai querido, o diácono Leandro e abençoe a sua família, Deus, supre as suas necessidades, entra com providência na sua vida e te somos gratos por ele estar compartilhando aquilo que ele tem aprendido de ti e através do teu Espírito. Também abençoa cada pessoa aqui no Meet, cada pessoa que está no presencial, cada família representada, em nome do Senhor Jesus. E que esta mensagem que tem sido ministrada, ela não pare em nós, Pai. Amém. Mas que possa ser uma semente que vai dar muitos e muitos frutos para a glória do teu nome. É assim que nós oramos, dá-nos uma noite de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém, pastora. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Amém? Até, então, semana que vem, continuidade sobre o anticristo. Deus abençoe, Dani. Obrigadão, tá? Pela força aí. Deus, semana que vem de novo, hein? Não esquece, não. Hã? Semana que vem de novo.
Tamo junto. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.